Meu Senhor, queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, por falhas, meu Senhor, cometida, meu Pai, por pensamentos, Senhor. Jesus, que o Senhor venha limpar, meu Pai, o nosso coração nesta noite. Deus, nos perdoa, Senhor. Deus, venha nos purificar. Deus, venha, meu Pai, aleluia, nos lavar, Senhor, em teu santo nome, meu Pai, porque aqui estamos na tua presença, oh, aleluia, na tua presença, Senhor, a plenitude, a poder, Senhor, oh, aleluia, e nós te glorificamos, porque tu és santo, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, aleluia, de todo louvor, Senhor. Deus, queremos te agradecer por tudo. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo nosso acordar, Senhor. Obrigado por estar, meu Senhor, de pé. Obrigado, meu Pai, pelo nosso falar, Jesus, pelo nosso enxergar, pelo nosso pegar, Senhor, pelo nosso andar, Jesus. Oh, meu Pai, porque neste momento tem muitas pessoas que não podem estar fazendo aquilo que nós estamos fazendo, meu Pai. Te rendemos graça porque tu és Deus. Te rendemos graça porque tu és santo. Te rendemos graça, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai celestial. Jesus, diante de ti devemos, meu Senhor, nos achegar. É diante de ti que dobramos os nossos joelhos. É diante de ti, meu Pai, que suplicamos pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Senhor amado, Deus querido, Deus santo, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. Sabemos que o Senhor está aqui, mas o Senhor está lá também, aonde tem um joelho dobrado, aonde tem uma mão levantada, aonde tem um clamor, Senhor, aonde tem lágrima, meu Senhor, o Senhor não despreza. Senhor Deus poderoso, grande eu sou, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Oh, aleluia, te glorificamos, meu Pai, porque a tua presença, meu Senhor, é real neste lugar. Podemos contemplar, meu Senhor, a tua presença. Então, neste momento, eu te peço, visita, meu Senhor, os teus filhos, visita, meu Senhor, os teus servos. Olha aí, meu Senhor, a cada coração, meu Pai, contempla, Senhor, vai, Senhor, derramando da tua graça, do teu poder, meu Senhor, visita, meu Pai, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, meu Pai, precisamos de cura, precisamos de transformação. Oh, aleluia, precisamos ser transformados, Senhor, por ti, Senhor, aleluia. Vai visitando, meu Senhor, os teus filhos nessa noite, do alto da cabeça, as plantas dos pés. Visita aí, Senhor, visita com seu bálsamo curador, visita, Senhor, transformando, vai tirando as dores, vai tirando as enfermidades, Senhor, porque o Senhor é o Deus de já, o Senhor é o Deus que opera e não deixa, meu Pai, cicatriz. Opera nesta noite, Senhor, opera nas nossas vidas, Senhor, que nós viemos sair daqui, meu Pai, não da maneira que entramos, meu Senhor, porque só o Senhor conhece os nossos corações. Oh, aleluia, as nossas limitações, Senhor, só o Senhor conhece. E nesta noite, nesta santa noite, meu Pai, que viemos aqui para ceiar, que viemos aqui para ouvir a tua palavra, que viemos aqui para ouvir a tua voz, que viemos aqui, aleluia, para te glorificar, Senhor. Oh, aleluia, tu és maravilhoso, Senhor. Visita os celeiros do teu
teu povo nesta noite. Visita, Senhor, transforma, abre portas, Senhor. Visita o desejo que há no coração dos teus filhos. Visita os dizimistas, os ofertantes. Aqueles que puderam contribuir, mas aqueles que não puderam, Senhor, abençoa. Abre portas, Senhor, abre portas, Senhor. Muda a história, Senhor. Muda a história dos teus filhos, Senhor. Enxuga as lágrimas, meu Pai. Dai um novo cântico, Senhor. Aleluia, assim como o Senhor deu a Ana. Oh, aleluia, eu te peço, meu Senhor. Fala conosco, fica conosco, Senhor. É a oração que eu te faço, te entrego e te agradeço. E todos que creem dizem amém. Amém. Oh, glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus nesta noite. Está em Marcos, capítulo 16, e o versículo 1 ao 14. Marcos, capítulo 16. O título, o tema dessa pregação é o túmulo vazio e a vitória da vida. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. No primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que a pedra estava removida e era muito grande. Entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhe: não vos assustei, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis que é o lugar onde puseram. Mas ide e dizei ao seu discípulo e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e assombro, e nada dizia a ninguém porque temia. Versículo 9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, na qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estava triste e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que ia caminho para o campo. Indo estes, anunciaram uns aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração, por não haverem crido nos que tinha visto já ressuscitado. Amém, querido? Amém. Eu quero me atentar só nesse texto aqui, o 14. Incredulidade e dureza de coração. Meu pai. Marcos foi discípulo de Pedro. Está lá escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. A vossa colheita, a Babilônia, vos salta o meu filho Marcos. Pedro escreve na carta. A hipótese mais comum é que Marcos tinha escrito o seu evangelho para os cristãos romanos durante o tempo da grande perseguição no ano 64 depois de Cristo. Todo leitor da Bíblia sabe que Marcos não andou com Jesus. Marcos, nesse capítulo 16, no evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, ele narra um fato de que houve entre Jesus Cristo e o seu discípulo, depois de Jesus já ressuscitado. Eu lendo esse texto, o versículo 14 me chamou a atenção. O texto diz que Jesus lançou-lhe o rosto a incredulidade e dureza de coração do discípulo. Eu queria meditar com os irmãos nesse texto. O que é incredulidade? É a falta de crença e descrença, ou ceticismo,
a dificuldade ou recusa em acreditar em algo, especialmente em relação à verdade religiosa ou dogma, ou milagres manifestados-se como dúvida e desconfiança. Há um texto na Bíblia que a gente vai ver esse tema. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2, diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia fazer isto? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Pela situação que estava a cidade, passando dificuldade de fome, escassez, para o capitão seria impossível Deus mudar aquela situação. No versículo 7, no mesmo versículo 7, no versículo 18 e 19: porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus, disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia falar conforme esta palavra. Ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerá. E assim sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Queridos, quando nós meditamos nesse texto, esse homem não acreditou no que o profeta, no que o homem de Deus falou para ele. E quando nós observamos isso, esse texto, parece que estamos vivendo um tempo de hoje. Pessoas que estão morrendo espiritualmente, porque agem da mesma forma que esse capitão. Não acredita que Deus, Ele pode mudar a situação. Tem incredulidade no coração, querido. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mas entra no coração a dúvida das pessoas, daquilo que Deus falou que vai fazer. E aí, meu irmão, perde a bênção, querido. A incredulidade impede de nós desfrutarmos do milagre de Deus. Estamos diante do milagre, mas a falta de fé nos impede de alcançar o milagre de Deus em nossa vida. Temos que imitar a atitude desse oficial que quis limitar o poder de Deus. Em vez de nós perguntar como vai ser o milagre, devemos confiar na promessa que Deus fez. Jesus em todo o tempo falou com o discípulo que ele ia ressuscitar, que ele ia passar por dificuldade, ele ia ser perseguido, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote e aos escribas, e condená-los à morte, e ao entregar aos gentios, para que eles escarneçam e o açoite, e crucifiquem ao terceiro dia, e ressuscitará. Lucas 18, 32 e 33, Marcos 10, 33 e 34, fala a mesma coisa que o Mateus fala. Jesus falando que ele ia ressuscitar, que ele ia padecer, que ele ia ressuscitar. Mas quando Jesus aparece ao discípulo, ele duvida do que Jesus falou. Esqueceram da palavra que Jesus tinha falado com ele. Queridos, muitos de nós temos duvidado da palavra de Deus. Muitos de nós às vezes esquecem que o Deus não é igual a mim e a você, que promete às vezes, esquece, ou às vezes até desiste de fazer aquilo que falou, mas Deus cumpre o que Ele falou. Amém, Jesus. Infelizmente a incredulidade está entrando no nosso coração e fazendo muitas barreiras para impedir Deus completar o que Ele quer em nossa vida. Tomé
João capítulo 20, 24 ao 29. Ora, Tomé, um dos dois, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu a eles. Disseram-lhe, pois, um ao outro, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vi o sinal do cravo em suas mãos e não meter o dedo em lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Outro dia depois, estava outra vez o seu discípulo dentro com eles. E chegou Jesus, estando a porta fechada, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê a minha mão, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Quantos incrédulos tem no nosso meio? Quantas pessoas que estão na igreja e estão incrédulos, não acreditam em nenhuma palavra que você profere no nome de Deus. Duvida. Entrar na igreja e sai da mesma maneira. Isso quer dizer incrédulo. Tomé era discípulo de Jesus, andou 3 anos com Jesus, mas não acreditou quando disseram, olha, ele ressuscitou. Aí eu lhe pergunto, é diferente hoje, em nosso meio, no tempo, no século 21? Não é não, irmão. Não é não, a mesma coisa de Tomé. Tem muitos Tomé no nosso meio, irmão. Querido, tem crente igual a Tomé. Deus está prometendo que vai fazer, mas o crente duvida do que Deus falou. Quando Jesus diz, não ser incrédulo, aqui é um convite para viver pela fé. Jesus nos chama a sermos homens e mulheres de fé, que crê antes mesmo de acontecer. Mas nós acreditamos se acontecer. Se não acontecer, ele não é Deus. Segundo, a dureza de coração significa sensibilidade emocional, espiritual, característica por teimosia, obstinação, resistência à verdade, à compaixão e à palavra de Deus. Uma pessoa com coração duro é incapaz de amar, de perdoar ou se importar com o próximo, mostrando uma recusa em obedecer a Deus e um espírito rebelde, tornando-se, ou seja, espiritualmente impedida de seguir um caminho moralmente divino. Para nós entendermos esse texto, vamos por ponto. Primeira característica de um coração endurecido: ele resiste em obedecer a Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Primeira característica de um coração endurecido: recusa obedecer a palavra de Deus. Quanto estão com o coração duro em nosso meio, obedecendo a Deus, mas não com o coração de um perfeito adorador. Por isso que a Bíblia nos ensina que o Senhor tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8: como a labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, vamos ter cuidado na obediência à palavra de Deus. Muitos estão na igreja, mas não estão obedecendo a Deus. Às vezes acha que eu não vou para a igreja porque é do pastor, não vou para a igreja porque é do diácono, porque é do evangelista. Mas não, querido, não está vindo para a igreja porque não está obedecendo ao Senhor. Porque congregar é obediência, é a palavra de Deus que manda. Glória a Deus. Segunda característica: um coração endurecido não se converte mesmo recebendo as bênçãos de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 13 ao 15.
E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram na casa, nos pátios, nos campos, e ajuntaram lá as montanhas, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descaso, agravou o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Em outras traduções a Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 8, versículo 15. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Faraó estava recebendo alívio da segunda praga, mas ainda assim seu coração permanecia duro. Quando o cristão recebe dádiva de Deus, livramento, saúde, mas continua com o coração duro. Olha que triste palavra Jesus falou para o povo dele. Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau agrado com seus ouvidos, fecharam seus olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se conserta e se converta e eu cure. O povo de Deus que está muito duro, está duro. Querido, quantos dentro das igrejas têm ouvido a palavra, mas não têm praticado? Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança de variação. Querido, se nós estamos andando, falando, é porque Deus tem nos dado esse dom. Se nós cantamos ou pregamos, é porque Deus tem dado esse dom. Qualquer dom que temos vem de Deus, porque as pessoas se recusam a fazer algo para Deus. Isso quer dizer que nós não tornamos ingrato para com Deus. Todos nós, aquele que não obedece à palavra de Deus, está sendo ingrato a Deus. Pela dádiva que Ele tem dado, todo no cristão, não cristão, todos. Porque se nós estamos respirando, é porque esse ar foi dado por Deus. Até o Espírito que nós falamos é dele. Vamos ser gratos a Deus pelos dons que Ele tem nos concedido. Terceira característica: um coração endurecido não reconhece o poder de Deus em sua vida. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O incrível, depois da terceira praga de piolho, até os magos sábios reconheceram a mão de Deus sobre Faraó. Mas ele não reconheceu ou não quis reconhecer. Precisamos ter cuidado, querido, porque o mesmo pode estar acontecendo conosco. Muitas vezes nós estamos achando que somos diferentes de um e de outro, mas estamos agindo da mesma maneira que o outro está agindo. Marcos capítulo 6, versículo 52. Pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Era 12 o discípulo que estava com Jesus, pertinho de Jesus, viu o milagre de Jesus, mas mesmo assim o coração estava endurecido. Quantos de nós têm recebido o milagre de Deus, mas o coração está endurecido? Porque se nós estamos aqui hoje, é um milagre. Mas muitas vezes endurecemos nosso coração. De que maneira? Pelas nossas atitudes, a qual não agrada a Deus. Isso quer dizer que podemos estar perto de Deus, mas o coração endurecido. Quarta característica: um coração endurecido permanece duro, mesmo em meio ao sofrimento. Êxodo capítulo 9, versículo 35. Assim o coração de Faraó se endureceu, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Querido, realmente é incrível. Mesmo depois de 10 pragas, sangue, rã, piolho, mosca, peste dos animais, úlcera,
Saraiva, Faraó continua com o coração endurecido. Tem muita gente assim, vive uma vida de sofrimento, mas não cede a Deus. Interessante que até parecia que Faraó havia se convertido, mas era só fachada. Pouco antes, em Êxodo capítulo 9, versículo 27 e 28, diz assim: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu, meu povo, ímpio. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem Saraiva. Eu vos deixarei ir, não ficarei mais aqui. Devemos tomar cuidado para que não estejamos agindo como o Faraó. O Faraó mentiu, se fez de convertido, mas na verdade ele queria os benefícios de Deus. Muitos estão fazendo da mesma maneira de Faraó. E última característica, a quinta: um coração endurecido jamais reconhece os caos que está vivendo. Faraó, no capítulo 10, versículo 7, o servo de Faraó disse a Faraó: até quando este nos há de ser por laço? Deixa aí os homens, para que sirva ao Senhor seu Deus. Ainda não sabe que o Egito está destruído? Os servos de Faraó reconheciam o estado da falência de Faraó e do Egito, mas ele não reconhecia. O mesmo acontece com nós que estamos com o coração duro. Estamos vivendo um caos espiritualmente, mas não reconhece a situação que está vivendo. Porque muitas vezes, querido, a gente acha que estamos fervorosos, mas o coração, como está o coração? Nosso coração endurecido, aborrecido, e aí nós não percebemos que está no coração, mas o sistema nervoso é que responde. Às vezes até alegre, dá alegria, uma alegria falsa, mas o coração é que sabe o que está acontecendo. Terminando, eu quero terminar esse sermão com um texto bíblico aqui muito interessante. Aos Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 12. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me aprovaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: esta sempre erra em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmão, que nunca haja em vós qualquer coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estava à mesa. Censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração deles, porque não deram crédito ao que tinha visto já ressuscitado. Olha quem era o discípulo de Jesus. Os 11 discípulos de Jesus, que andou com Jesus 3 anos e meio, não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Imagine, irmão, essa geração de hoje. Uma geração dura, irmão. Difícil de você converter a pessoa. Oh, Jesus. Né? Então, não é de escandalizar quando a gente prega para as pessoas não se convertem. Porque se os discípulos não acreditaram na ressurreição de Jesus, imagine o povo de hoje. Andaram com Jesus. Jesus primeiro dia, eu vou padecer ao terceiro dia, mas vou ressuscitar. Mas mesmo assim, eles não acreditaram. Querido, que nessa noite, eu e você podamos tomar essa experiência, para que Deus não deixe que a incredulidade e a dor do coração venha nos alcançar. É preciso que nós precisamos pedir a Deus que Ele quebrante o nosso coração, para que não permita que a incredulidade e a dureza do coração
nos alcance, porque não é fácil quando o incrédulo ou o coração duro nos alcança, é difícil. Para desfazer, muitos deixou a incredulidade entrar e hoje está fora do Evangelho, porque não crê mais na palavra de Deus. Mas nós temos que acreditar que Deus é poderoso para cumprir o que Ele promete. Salmo 51:17. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, ó Deus. Deus não despreza, irmão, coração quebrantado, que a Ele vai, Ele ajuda, auxilia, e nós podemos dizer, verdadeiramente, Deus é conosco. Abra o coração para Deus nesta noite. Ele tem milagre para mim e para você, porque Ele está vivo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Querido, que Deus nos dê força para resistir toda a incredulidade e que nos dê força para resistir o coração duro. Amém? E que nesta noite possamos estar firmes nessa palavra em nome de Jesus. Vamos nos preparar para cear? Aleluia.